pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Progressão Continuada de Matemática do Ensino Fundamental. A Secretaria de Estado de Educação, pessoal, determinou que os anos de 2020 e 2021 eles formam um ciclo de aprendizagem. Dessa forma, os alunos que em 2020 não atingiram todos os critérios necessários para a aprovação, eles foram promovidos à série seguinte, ao ano seguinte de escolaridade. E agora, os alunos que estão nessa situação, eles precisam realizar as atividades da série em que estão, mais atividades que contemplem as habilidades e conteúdos que ficaram aí deficitárias no ano anterior. Se essa for a sua situação, esse vídeo tem a finalidade de te ajudar, de te auxiliar nos seus estudos e na resolução do PET de progressão continuada. Então, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Bom, é um PET relativamente pequeno, aqui é só a parte de matemática naturalmente. Então, vamos aí para a primeira questão. Ela diz que um veículo de motor 1.0 ele pode percorrer até 13 quilômetros com 1 metro cúbico de gás natural veicular. Além de ser menos poluente, esse combustível ele possui a melhor relação entre o custo e benefício para o consumidor. Para realizar uma viagem de 1.560 quilômetros, o volume de gás natural veicular consumido é D. Então, aqui nós vamos usar uma regrinha de 3, né? Então, olha, para percorrer 13 quilômetros, é necessário 1 metro cúbico do gás natural veicular. Nós vamos descobrir quanto é necessário para 1.560 quilômetros, né? Então, para 1.560 quilômetros, X metros cúbicos. E aqui a gente vai aplicar a regrinha de 3, vamos multiplicar cruzado, né? Então, eu vou dizer que 13x vai ser igual a 1.560 vezes 1, que vai dar o próprio 1.560. Então, para a gente encontrar o valor de x, é só dividir 1.560 por 13. Isso vai nos dar o total de 120 metros cúbicos do gás natural veicular. Como vocês podem perceber, as alternativas elas não se encontram em metro cúbico, né? Então, ela fala em 120 mil centímetros cúbicos, 120 mil decâmetros cúbicos, decímetros e milímetros. Apenas uma dessas aqui está correta, né? Então, quando eu tenho, olha, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, aqui pensando nos submúltiplos, para a gente transformar, né, uma unidade em uma menor aqui, olha, eu teria que multiplicar a cada casa que eu ando, eu multiplicaria por 1.000. Então, eu percebo que quando eu multiplico 120 por 1.000, eu chego em 120 mil decímetros cúbicos. Portanto, a nossa resposta correta aqui para a questão é a letra C. Então, o gabarito correto da questão número 1, letra C, 120 mil decímetros cúbicos. A questão número 2, entre as situações citadas a seguir, qual é a que representa grandezas inversamente proporcionais? Bom, vamos analisar. A letra A, ela diz o seguinte, olha, a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Então, o que acontece? Se eu tenho máquinas produzindo algum tipo de peça, quanto mais máquinas estiverem trabalhando, mais peças serão produzidas, né? E o contrário também acontece. Quanto menos máquinas, menor também vai ser o número de peças produzidas. Nesse caso, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, vocês percebam, se uma delas aumenta, a outra também aumenta. Se uma delas diminui, a outra também diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais. A B, olha, a quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Quanto mais ovos, mais embalagens, correto? Quanto menos ovos, menor aí a quantidade de embalagem. Então, as grandezas se comportam aí da mesma maneira. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, grandezas diretamente proporcionais. A letra C, o tempo de viagem de um trem com a velocidade constante, ou seja, é a mesma velocidade durante todo o percurso, e a distância a ser percorrida. Aqui também nós temos grandezas diretamente proporcionais. Por quê?
quanto maior a distância a ser percorrida, maior vai ser o tempo de viagem, né? Lembrando que nesse caso aqui, o trem ele vai fazer a mesma velocidade, ele não vai aumentar ou diminuir a velocidade. Então, quanto maior a distância, maior o tempo de viagem, grandezas diretamente proporcionais. A letra B, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Então, eu estou preparando ali um terreno. Quanto mais tratores trabalhando, menor o tempo que eu gasto na preparação desse terreno. Então, percebem? Quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui. Então, aumentando o número de tratores trabalhando, eu diminuo o tempo necessário de preparação para o terreno. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. A letra D é o gabarito correto. Terceira e última questão, é um PET bem pequenininho. Ela diz que a figura 1 representa dois tubos de vidro T e M de mesma medida, cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor representa o líquido que cada um contém. A figura 2, ela representa os dois tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo. Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é... Então, vamos fazer o seguinte. Pegando aqui na primeira figura, a gente percebe que o tubo T ele foi dividido em 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 partes, 3 estão coloridas. Então, eu tenho aqui 3/5 nessa primeira figura. O tubo M ele foi dividido em 4 partes, das quais 2 estão coloridas. Então, aqui eu tenho 2/4. O que eu posso fazer? Eu vou somar esses valores. Tá? Vou somar essas duas frações. Então, aqui eu tenho 3/5 mais 2/4. Para somar frações com denominadores diferentes, eu preciso usar o MMC, que entre 5 e 4 é 20. Então, vou colocar aqui o MMC, ele passa a ser o novo denominador. E vamos fazer aquele processo. Olha, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, eu tenho 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 2 dá 10. Somando tudo, eu tenho 22 20avos. Isso aqui que a gente chegou, pessoal, é uma fração imprópria, né? Não dá para dividir algo em 20 partes e ter 22 partes. Toda fração imprópria ela vai poder ser escrita aí na forma de número misto. É um número inteiro e uma parte fracionária. Nós vamos perceber aqui, pessoal, que é justamente o que está no desenho, né? Quando eu virei parte do líquido de M em T, esse T passou a ser um inteiro. Então, nós temos um inteiro e um pedacinho, um pouquinho de líquido que sobrou aqui no M. Nós vamos descobrir exatamente quem é, né? Que fração representa esse pouquinho que sobrou aqui. Então, eu posso dizer que 22 sobre 20 é a mesma coisa que o 20 sobre 20, que é o inteiro, mais os 2 sobre 20, que é o que sobrou, né? Então, aqui, ó, eu tenho um inteiro. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui representa um inteiro. E essa fração que sobrou aqui, olha, é justamente a fração que representa esse pouquinho que está aqui no M, o que sobrou aqui no nosso tubo M. E aí você pergunta, Cíntia, mas não tem essa resposta. É porque esse 2 20avos aqui, ele precisa ser simplificado, né? Então, quando eu tenho, olha, 2 sobre 20, eu posso simplificar dividindo tudo por 2. Isso aqui vai dar 1/10. É a letra A, é justamente a fração que sobra aí na figura 2. Né? Então, tá aí a resposta da questão número 3 e com isso a gente já conclui o PET de progressão continuada do 7º ano. Lembrando, entre em contato com a sua escola, né, com seus professores para saber a sua situação. Se você quer só estudar, aprofundar mais os seus estudos, é uma boa opção também resolver o PET aí de progressão, ele é bem pequenininho, dá para treinar aí e estudar um pouquinho mais.
ok? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e em breve o PET volume 4, a correção do PET volume 4 de matemática vai estar disponível aqui no canal. Um forte abraço e bons estudos!